Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre um assunto muito importante da gramática, a partícula se, especificamente suas duas funções principais, partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito. Essas duas funções aparecem com frequência em textos, provas de vestibular, concursos e até na nossa fala do dia a dia. Por isso, é essencial que você saiba diferenciar cada uma. Vamos começar com a partícula apassivadora. A partícula se é chamada de partícula apassivadora quando ela transforma o verbo em uma voz passiva sintética. Nesse caso, o verbo é transitivo direto, ou seja, exige um objeto direto, e o sujeito da oração existe, mesmo que venha depois do verbo. Esse sujeito é chamado de sujeito paciente, porque é ele quem sofre a ação verbal. Veja um exemplo. Vendem-se carros usados. Aqui, o verbo vender é transitivo direto e carros usados é o sujeito paciente, pois são os carros que estão sendo vendidos. Você poderia reescrever essa frase da forma analítica assim: carros usados são vendidos. Perceba que o se serve apenas para construir essa forma da voz passiva. Outro exemplo. Alugam-se casas na praia, ou seja, casas são alugadas na praia. Então, quando o verbo for transitivo direto e o se estiver formando uma voz passiva, temos a partícula apassivadora. Agora vamos à segunda função, o índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, o se não indica uma voz passiva. Ele é usado para indicar que o sujeito não está determinado, ou seja, não sabemos quem realiza a ação ou não se quer informar isso. Esse uso ocorre com verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos, ou ainda com verbos de ligação. E o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: vive-se bem aqui. Quem vive bem? Não sabemos. O sujeito é indeterminado. O verbo viver é intransitivo. Por isso não admite a formação da voz passiva. Nesse caso, o se indica um sujeito indefinido. Outro exemplo. Precisa-se de vendedores. Veja que o verbo precisar aqui é transitivo indireto, pois exige a preposição de. Não se diz precisa vendedores, mas sim precisa de vendedores. Como não é possível fazer a voz passiva com verbo transitivo indireto, o se ona atua como índice de indeterminação do sujeito. Vamos comparar? Se o verbo for transitivo direto e o se vier junto, provavelmente é uma voz passiva sintética, e o se é uma partícula apassivadora. Se o verbo for intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, o se vai indicar um sujeito indefinido, e será chamado de índice de indeterminação do sujeito. Vamos treinar um pouco com alguns exemplos? Eu vou ler algumas frases e você tenta identificar. É partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito? Contrata-se engenheiro civil. Partícula apassivadora. Vive-se intensamente nas grandes cidades. Índice de indeterminação do sujeito. Compram-se terrenos na zona rural. Partícula apassivadora. Trabalha-se muito no campo. Índice de indeterminação do sujeito. Respeita-se o próximo. Índice de indeterminação do sujeito. Para finalizar, lembre-se dessas duas dicas práticas. Se dá para transformar a frase em voz passiva analítica. São vendidos, são alugadas. Estamos diante de uma partícula apassivadora. Se não dá para fazer essa transformação e o verbo não aceita objeto direto puro, então o se é um índice de indeterminação do sujeito. Essa foi a nossa aula sobre as funções da partícula se. Continue praticando e você vai se tornar craque em análise sintática. Até a próxima.